O reinado sombrio do prefeito Fisk já começou. Os primeiros 2 episódios de Demolidor Renascido seguem a linha brutal e pesada da série da Netflix. Eles mantêm a essência, mas também ampliam o universo dos Defensores com aquela clássica metralhadora de easter eggs e referências que só a Marvel sabe fazer. Tem uma história por trás de cada personagem, de cada outdoor na Times Square, de cada vista na janela. Então bora tentar pegar todos esses detalhes irados. E esse vídeo é uma parceria com a Hawking, mas eu já falo mais sobre eles. Começando, como eu falei, com o Reinado Sombrio. A fase atual da Marvel aparentemente mistura 2 fases importantes dos quadrinhos. Uma fase é o Reinado Sombrio, quando Norman Osborn assumiu o controle de todas as equipes de heróis, incluindo os Vingadores e a SHIELD, e também tomou posse da Torre dos Vingadores. E a outra fase é o Reinado do Demônio e a época na qual Wilson Fisk era prefeito de Nova York e montou uma nova equipe dos Thunderbolts para caçar vigilantes que ele pretendia banir da cidade. Pelo trailer de Thunderbolts, a gente já viu que a equipe vai operar da antiga Torre dos Vingadores e também que a Contessa Allegra Valentina de La Fontaine é responsável por juntar a equipe. Foi ela quem recrutou o agente americano em Falcão e Soldado Invernal e também foi ela quem recrutou a Helena Belova na cena pós-créditos de Viúva Negra. Mas na série do Gavião Arqueiro foi revelado que quem mandou a Val atrás da Helena foi o próprio Wilson Fisk. Na primeira imagem da série a gente vê em destaque 2 prédios, o Lexington Hotel e o Chrysler Building. Esses 2 prédios em Nova York ficam muito próximos da localização da Torre dos Vingadores, que no MCU fica no lugar do edifício MetLife da vida real. Inclusive na primeira aparição do Fisk na série a gente vê ele de ponta cabeças para mostrar que esse mundo tá realmente virando de cabeça para baixo com ele sendo eleito. Mas é importante reparar nessa cena que o lugar que ele tá morando tem vista pro Chrysler Building. Aí podem ser 2 referências. Primeiro, eu posso até estar enganado, claro, mas eu fiquei com a sensação de que essa vista pro Chrysler Building, meio na diagonal vendo a lateral do prédio, poderia ser a vista da própria Torre dos Vingadores. Geograficamente faria sentido. O prédio tradicional de Manhattan fica em um ângulo semelhante em relação ao edifício MetLife. Mas essa vista pro Chrysler também parece ser uma referência ao desenho clássico do Homem-Aranha dos anos 1990, porque era exatamente nesse prédio que ficava o covil do Rei do Crime naquela animação. Aliás, é algo que eu gostaria demais de ver no futuro. Mas tiveram várias referências a esse covil clássico do Fisk. Além do Chrysler aparecer na primeira e na última imagem do episódio 1, e também de aparecer na vista do apartamento dele quando o Fisk aparece pela primeira vez, o Cherry também menciona em um determinado momento que alguns policiais odeiam o Fisk, mas outros se jogariam do edifício Chrysler por ele. Tudo isso, todo esse destaque ao Chrysler Building nos primeiros episódios, parece então ser referência à animação clássica do Cabeça de Teia e também parece mostrar pra audiência que o Fisk tá ali pertinho da Torre dos Vingadores. Na primeira aparição dele, ele também tava vestindo um roupão branco pra lembrar o visual clássico do personagem nas HQs, que ele acabou só adotando na 3ª temporada da Netflix. Mas aí ele escolhe vestir um terno cinza depois disso, então ele não tá ainda com o visual clássico de novo. E na primeira imagem da série, a vista é exatamente a mesma do final do episódio 1, quando o Fisk estava conversando com a Vanessa depois de ser eleito. Mas na primeira imagem é só uma vista do Lexington Hotel e do Chrysler Building, sem ninguém. Nessa primeira imagem a tela aparece preta e vai se abrindo pelo meio como se fosse um olho se abrindo. Isso lembra os flashbacks da queda de Murdock, de quando o Demolidor perdeu a visão. E depois rola até uma inversão disso. A imagem vai se fechando quando Matt Murdock estava tentando focar na conversa do Fogg no telefone, justamente para dar essa ideia de foco. As margens começam a aumentar na imagem, como se fosse o próprio Matt Murdock focando na conversa do Fogg e bloqueando tudo, ignorando tudo em volta. Claro, isso acontece na cena da morte do Fogg, um momento que vai acabar sendo um divisor de águas na vida do Demolidor e que a gente precisa comentar. Logo no começo da série, o Matt, o Fogg e a Karen aparecem saindo da firma depois do expediente. É legal ver a placa do escritório. A firma naquele momento se chamava Nelson Murdock Page, seguindo o fim da série da Netflix. No último episódio da 3ª temporada, eles decidiram retomar a parceria e reabrir a firma exatamente com esse nome, que
que o Fogg até desenhou em um guardanapo. Aí primeiro é legal lembrar que esse bar que eles frequentam é o Josie's, mas ele parece estar reformado, com uma aparência diferente da série da Netflix. De toda forma, é o mesmo bar onde eles costumavam beber na série da Netflix, e a pessoa que serve eles é a própria Josie, também a mesma dona, interpretada pela mesma atriz. Nas HQs, o Josie's era um bar que costumava ser frequentado por criminosos. Na série da Netflix também tinham alguns criminosos que frequentavam, principalmente nas primeiras temporadas. Agora aparentemente virou um bar frequentado por policiais, e a galera tava lá celebrando a aposentadoria do Sherry, um policial que depois virou investigador particular e começou a trabalhar para Matt Murdock. O Fogg aparece conversando com uma mulher chamada Kirsten McDuffie. Nessa cena, o Tigre Branco também é mencionado e aparece na TV enfrentando bandidos. Calma, eu já vou explicar esses personagens todos que apareceram nos primeiros episódios. Mas nessa conversa, o Fogg menciona que trabalhou na Hogarth, Shaw Benowitz, que era a firma da Jerry Hogarth, que apareceu na série da Jessica Jones. O Fogg foi trabalhar lá durante a terceira temporada e também na própria série da Jessica Jones, durante o período em que a firma Nelson e Murdoch estava desfeita. Quando o Fogg recebe a ligação que eu mencionei mais cedo, ele descobre que alguém estava invadindo o apartamento dele. Era o próprio mercenário Benjamin Poindexter, voltando depois de uma participação importante na terceira temporada da série da Netflix. Pra quem não lembra, ele tem uma mira infalível e consegue acertar qualquer alvo com qualquer objeto. Nessa cena ele mata uma mosca usando um clipe de papel. O mercenário também já matou uma mosca de maneira parecida, mas com uma agulha no filme do Ben Affleck. E ele também já matou uma mosca usando um clipe nas HQs. Ele ainda não aparece com um traje fiel ao das HQs, mas ele já tá vestindo o símbolo característico do personagem nas mãos. A gente também vê o mesmo símbolo na arma que ele usa para matar o Fogg. Lembrando que o mercenário é um dos vilões mais perigosos das histórias do Demolidor. Ele é um psicopata que matou a Elektra e a Karen Page nos quadrinhos, por exemplo. O mercenário também trabalhou para Norman Osborn durante o Reinado Sombrio, que eu mencionei mais cedo, e se tornou o Gavião Arqueiro nos Vingadores Sombrios. Aí depois de ouvir a conversa, o Demolidor entra em perseguição, e a gente vê que os bastões dele foram aprimorados desde a última aparição. Agora ele consegue escalar prédios com muito mais velocidade do que antes. Ele correndo no topo dos prédios é uma cena clássica do personagem. A série inclusive recria alguns movimentos que ele fez na queda de Murdoch enquanto está se deslocando. Mas era tudo uma distração e o Fogg acaba sendo baleado mais uma vez, coitado. Lembrando que ele também tinha tomado um tiro no episódio 10 da segunda temporada, quando eles estavam em reunião com a procuradora Reyes. Mas naquela ocasião ele acabou sobrevivendo, foi só um tiro no ombro. Dessa vez, infelizmente, não teve jeito. Depois de atirar no Fogg, o Ben Poindexter cumprimenta a Karen com um oi exatamente na mesma entonação que ele fez quando ele atacou o New York Bulletin no episódio 6 da terceira temporada. Hello, Karen. Hello, Karen. E essa referência vai mais além ainda do que o simples oi. Naquela cena ele também atirou na testa de alguém que estava atrás dela e ela apontou uma arma pra ele, igual acontece no primeiro episódio de Demolidor Renascido. E é legal comentar que logo no começo do primeiro episódio já rolou a tradicional cena da batalha no corredor, que tinha em todas as temporadas da Netflix. Uma luta intensa em um take só, sem cortes visíveis. Eles colocaram isso logo no começo já pra deixar claro que a série ia manter o mesmo padrão e o tom das temporadas passadas. Claro, a cena não é filmada sem cortes. Eles escondem alguns cortes em sombras e fumaça, mas a sensação que fica é que não cortaram nenhuma vez. A cena sem cortes começa com o Demolidor se jogando com o mercenário pela janela do Josie's. Nas HQs até virou uma piada que o Demolidor sempre arremessa criminosos através da janela do Josie's Bar. A câmera chega até a sair do bar para focar na Karen tentando cuidar do Fogg e depois volta pra dentro, tudo sem cortar. Durante toda a cena a gente ouve os batimentos cardíacos do Fogg, porque mesmo durante uma batalha intensa, o foco do Demolidor estava no amigo que estava morrendo. Ele passa a treta toda tentando ouvir se o coração do Fogg ainda batia. Isso adiciona ainda mais uma camada de tensão à cena que já é tensa demais. Em um determinado momento, o Demolidor usa o bastão para puxar um policial para fora da direção da faca que o mercenário estava arremessando. Ele salva o policial e
a faca fica presa na porta. O mercenário ricocheteia uma bola de sinuca para nocautear uma mulher, igual ele fez na terceira temporada de Demolidor em um flashback, quando ele ricocheteou uma bola de beisebol para matar o técnico dele. Depois disso, ele mata 2 moradores do prédio na escada e ainda rouba uma lata de comida para arremessar no Demolidor. Como eu comentei, tudo vira arma na mão do mercenário. A cena segue tudo sem cortes até chegar no topo do prédio, com o mercenário tentando escapar e o Demolidor fazendo a clássica pose de herói. Só depois de mais uma pancadaria no topo do prédio é que finalmente acontece o primeiro corte, levando a cena de volta pro chão, onde a Karen estava desesperadamente tentando manter o Fog vivo. E o Demolidor, arrasado com a morte do melhor amigo dele, perde a linha totalmente e arremessa o mercenário do topo do prédio. Durante toda a série da Netflix, o Demolidor chegou em alguns momentos a pensar que talvez matar alguns criminosos como o Rei do Crime seria a solução, mas ele sempre volta atrás. A Marvel ensina que herói não mata e o Demolidor sempre é um dos maiores exemplos disso. Perder o controle dessa forma é o pior pesadelo de Matt Murdock. Em HQs mais recentes de 2019, em Demolidor Volume 6, Matt Murdock acabou espancando brutalmente um ladrão de rua chamado Léo Carraro, mas o ladrão não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O Demolidor ficou consumido pela culpa e abandonou o traje durante um tempo, algo semelhante ao que acontece nesses primeiros episódios. Nessas HQs, o Murdock até chega a se entregar para a justiça e confessar o assassinato. Isso aconteceu, inclusive, na época que o Wilson Fisk era prefeito e o Demolidor acabou passando um tempo na cadeia. Dessa vez, na série, ele cruza uma linha perigosa. A morte do Fog deixou ele tão perturbado que ele realmente jogou o mercenário do topo do prédio. Mas, pra sorte do Demolidor, o mercenário sobreviveu. Ele até comenta sobre isso com o Rei do Crime na conversa dos dois na lanchonete. Ele diz que cruzou uma linha no dia da morte do Fog e por isso não atuava mais como Demolidor. Essa fala é claramente uma referência ao fato dele ter jogado o mercenário do topo do prédio. Por ter feito o que fez, por ter tentado matar o mercenário, o Murdock passou a achar que ele não merecia mais atuar como vigilante salvando pessoas. E essa cena também é uma referência à HQ Demolidor 180 de 1981. Nessa história, depois que o mercenário assassinou a Elektra, o Demolidor também perde totalmente a noção e acaba tentando matar o vilão, deixando ele cair de um prédio. Mas assim como na série, o mercenário acaba sobrevivendo à queda. Aliás, a última vez que o mercenário apareceu na série da Netflix, ele estava passando por uma cirurgia e trocando a própria coluna por um metal fictício da Marvel chamado Cognium. Provavelmente esse metal no lugar da coluna dele absorveu o impacto da queda e por isso ele sobreviveu. E nas HQs ele também tem uma prótese na coluna, mas é de adamantium. Com a chegada do adamantium no MCU em Capitão América 4, vamos ver se eles mudam isso e seguem a linha das HQs. E essa parada do Demolidor quase matar ele também lembra uma HQ de 1989, o What If Volume 1, número 2, que conta a história de e se o Demolidor tivesse matado o Rei do Crime. É uma realidade diferente, a Terra 8982, e essa HQ reconta a história da queda de Murdock, mas com outro desfecho. Nessa realidade, o Matt Murdock se perde totalmente e acaba de fato matando o Rei do Crime. Matar alguém vai contra tudo que o Demolidor prega, então ele acaba tentando se redimir e se sacrifica logo em sequência, morrendo pelos próprios pecados. Voltando para a história da série, quando o Matt joga a máscara fora, dá pra ver claramente que o buraco onde ficava o chifre na máscara forma uma letra D, e o Matt acaba revelando a identidade dele pro Sherry sem querer. O Sherry é o policial que estava se aposentando naquele dia, e que depois vira investigador particular para a firma do Matt. Murdock provavelmente ouviu o policial chegando, mas a ideia dele tirar a máscara aqui é para mostrar que com a morte do Fog, nada mais importa para ele. Ele não tá nem aí, ele largou tudo. E agora é hora de falar sobre onde a série se encaixa na cronologia da Marvel e também sobre os personagens que aparecem nos primeiros episódios. Mas antes eu quero ajudar você a ganhar tempo no seu dia a dia. Trabalhar com vídeo exige demais do computador. O meu computador vinha sofrendo muito com tempos longos de renderização de vídeo, travando muitas vezes, e alguns vídeos até acabavam atrasando por causa disso. Mas depois de todo esse perrengue, a Hawking Tech solucionou o meu problema. Os caras me mandaram umas peças para deixar meu computador novinho. Eles mandaram 2 memórias RAM de 16 GB e um SSD de 2 TB. E agora meu computador tá muito mais rápido, muito mais potente. Então se você gosta de mexer com vídeo, se você gosta de jogar games
games no computador ou no notebook, ou simplesmente se você quer economizar horas todos os dias com um computador ou um note muito mais rápido, dá uma olhada nos produtos da Hawking Tech, que os produtos são excelentes, com um custo bem acessível, e tem um link aqui no vídeo para vocês conhecerem mais sobre a Hawking Tech e os produtos deles para computador e notebook. Agora bora tentar encaixar a série na cronologia do MCU. O ponto mais importante para ver é a eleição do Fisk. A Marvel normalmente segue essas datas no mundo real e vai ter eleição para prefeito de Nova York em novembro desse ano, no dia 4. Então dá para imaginar que a eleição do Fisk acontece em novembro de 2025. Isso casa com a cronologia da série da Echo, que se passa em maio de 2025. Lembrando que foi na série da Echo, na cena pós-créditos do último episódio, que o Wilson Fisk decidiu concorrer a prefeito. A morte do Fogg acontece mais ou menos um ano antes disso, provavelmente por volta de outubro de 2024, já que esse salto de um ano chega em um momento antes das eleições ainda, quando ainda estavam rolando debates. Então o episódio 1 começaria em outubro de 2024, depois pularia para outubro e novembro de 2025 com a eleição do Fisk. Aí o episódio 2 começa em um Réveillon, que seria o de 2025 para 2026, e a história seguiria em janeiro de 2026 com o começo do mandato do Fisk. A eleição do Fisk em novembro de 2025 provavelmente é a mesma que o Bucky vai concorrer como deputado em Thunderbolts, então talvez o filme e a série se passem mais ou menos ao mesmo tempo. Se essa for mesmo a cronologia, tem uma pequena inconsistência aí, porque aí o Demolidor aparece em Mulher Hulk atuando como vigilante durante o período que ele estava inativo cronologicamente, porque os eventos da aparição dele em Mulher Hulk acontecem no meio de 2025, mas aí dá pra alegar que ele atuou uma vez só em outra cidade, em Los Angeles, ele continuou inativo em Nova York. Eu ainda acho que essa é a cronologia que faria mais sentido, mas vamos vendo episódio por episódio se aparecem outras pistas. E bora falar dos personagens que apareceram, começando pela Kirsten McDuffie, que é a mulher que o Fogg estava chavecando no Josie's e depois virou parceira de advocacia de Matt Murdock. Essa personagem vem das HQs do Demolidor e chegou a ser um romance de Matt Murdock. Ela também era assistente do procurador distrital de Nova York nos quadrinhos, igual na série, algo que ela menciona na conversa com o Fogg. E ela também chegou a abrir uma firma junto com Matt Murdock nas HQs, durante uma época em que o Matt estava morando em São Francisco. Na série, quem se mudou para São Francisco foi a Karen e não o Matthew. Depois vem o Sherry, o policial aposentado. Esse personagem parece ter sido criado para a série, sem versão das HQs. Mas tem um personagem das HQs chamado Randolph Sherry, escrito diferente, que é das HQs do Demolidor e é um político corrupto com laços fortes com o rei do crime. O Sherry da série parece ser honesto e parceiro do Murdock. Eu não sei se seria uma adaptação desse personagem. Tem outra personagem também que é chamada Sherry, que é uma mulher chamada Darlene White. Ela era casada com um membro da Tracksuit Mafia e tentou fugir do marido nas HQs do Gavião Arqueiro. Mas eu também não acho que seja uma versão dessa personagem. Talvez tenha sido criado para a série mesmo. De toda forma, eu quis mencionar esses dois personagens com esse nome. Aí vem a Heather Glenn, que é o novo interesse amoroso do Matt Murdock na série. Essa também vem dos quadrinhos. Ela foi CEO de uma empresa chamada Glenn Industries nas HQs, que antes era comandada pelo pai dela. Essa empresa inclusive apareceu na segunda temporada do Luke Cage, em uma trama envolvendo Maria Gillard e uma compra forçada da empresa. Mudaram a história da personagem e na série ela é psicóloga. Ela vai em um encontro às cegas forçado com o Murdock. A Heather também já foi interesse amoroso do Matt Murdock nas HQs durante um bom tempo e na série o relacionamento deles já começou. Outra personagem aparentemente criada para a série é a Bibi Urich, a sobrinha do Ben Urich, aquele jornalista do New York Bulletin que apareceu com destaque na primeira temporada da Netflix. O Ben tem uma sobrinha nas HQs que nunca teve o nome revelado e ele também tem um sobrinho chamado Ken Urich, mas essa Bibi parece ter sido criada para a série mesmo. O procurador distrital de Nova York é chamado na série de Benjamin Hochberg. Ele também vem das HQs do Demolidor, das HQs de 2015 do Homem Sem Medo, e também era o procurador de Nova York na mesma época que o Wilson Fisk era prefeito. Nas HQs ele começou como adversário de Matt Murdock, mas depois se tornou aliado. E nesses primeiros episódios, o Rei do Crime também tem alguns assistentes. Um deles é chamado de Buck Cashman. Ele também vem das HQs do Demolidor e é um vilão conhecido como Bullet, um homem cruel que trabalha para Wilson Fisk
e já foi parceiro de crimes de Typhoid Mary, uma personagem que apareceu na segunda temporada de Punho de Ferro. Na série ele tá fazendo o papel de braço direito do Fisk, cargo que era de James Wesley na primeira temporada da Netflix. E o outro assistente do Rei do Crime é um jovem chamado Daniel Blake, que ajudou ele com redes sociais na campanha para prefeito. Existe um personagem nas HQs chamado Daniel Blake, que era um alien disfarçado vivendo na Terra. Será que ele pode ser um Skrull disfarçado? Provavelmente a série se passa antes de Invasão Secreta cronologicamente, e os Skrulls estavam tentando instaurar um caos na Terra e tomando cargos de poder e liderança. Um Skrull ajudando o Rei do Crime a se eleger como prefeito de Nova York faria total sentido com o que foi apresentado até agora. E no fim do primeiro episódio, um grafiteiro aparece pintando o rosto do Fisk com a palavra rei, em alusão a ele ser o Rei do Crime. Também dá pra ver que a pintura tem dois rostos, querendo dizer que o Wilson Fisk é meio duas caras, e em cima da cabeça dele tem uma coroa. Esse grafiteiro é o Muse, um personagem que vai ser um dos vilões dessa temporada. Ele é um artista perturbado, um serial killer e inclusive o personagem é um inumano nas HQs. O mesmo personagem também apareceu pedindo ajuda e pegando o e-mail de Heather Glenn quando ela estava autografando livros. Nas HQs ele nunca teve o verdadeiro nome revelado, mas na série ele aparece creditado como Bastian. Não Bastion, aquele personagem de X-Men 97, Bastian. E agora é hora de falar de um personagem importantíssimo desses primeiros episódios, o Tigre Branco. O segundo episódio começa com a frase In Loving Memory of Camar de los Reyes. Camar é o ator que interpretou o Tigre Branco e que infelizmente faleceu no fim de 2023 por conta de um câncer. Essa série foi o último trabalho dele. Hector Ayala, ou o Tigre Branco, é um personagem que apareceu pela primeira vez nas HQs em 1975, em HQs do Punho de Ferro. A versão mais conhecida e popular do personagem nas HQs é, na verdade, Eva Ayala, a Tigresa Branca e irmã dele. No MCU começaram pelo Hector, mas nada impede de vermos a Eva também no futuro. Os poderes dele na série vêm de um amuleto igual nas HQs, embora a gente não tenha visto ele usando os poderes de fato. Nos quadrinhos, esse amuleto vem de Kunlun, aquela cidade mística do Punho de Ferro. Hector é um dos primeiros heróis latinos da Marvel e na casa dele dá pra ver uma bandeira de Porto Rico. No quarto dele também tem uma foto de uma mulher. Poderia ser talvez uma filha dos dois, mas eu acho improvável, já que não mencionaram ter filhos em nenhum momento, mesmo quando a Kirsten estava falando pra esposa do Hector que ele precisava dela no tribunal. Talvez essa mulher na foto seja a própria Eva, a irmã dele, que poderia se tornar a Tigresa Branca no futuro. Nessa cena no quarto dele, o Sherry também encontra o traje e o amuleto. Eu já tô bem ansioso pra ver o Tigre Branco em ação e a Tigresa Branca também. A história dele nesse começo da série é bem parecida com a história do próprio Tigre Branco em HQs do Demolidor de 2002. Em Demolidor, volume 2, número 38, Hector Ayala tinha prometido pra esposa que ia parar de ser um vigilante, mas ele não aguentou e acabou indo parar um roubo. Na ocasião, policiais também interviram e um deles acabou morrendo no confronto. A única testemunha fugiu e o Tigre Branco acabou sendo incriminado pela morte do policial. E aí, cuidado com possíveis spoilers caso a série continue seguindo essa linha das HQs. Se você não quiser saber, pula uns 10 segundos de vídeo. Enfim, o Demolidor até tentou defender ele na corte, nas HQs, mas o Tigre Branco acabou sendo sentenciado e, além disso, também acabou morrendo enquanto tentava fugir depois da sentença. Voltando pra série, o Hector fala que começou a atuar como vigilante por causa de pessoas que estavam desaparecendo e ninguém parecia se importar. Ele também comenta que o Demolidor estava desaparecido. Essas pessoas desaparecendo podem ser as vítimas do serial killer chamado Muse, que vai ser vilão dessa temporada também, como eu comentei mais cedo. Durante a treta, o policial acabou tropeçando no próprio parceiro. O Hector não fez nada pra matar o policial. E claramente os dois policiais estavam fazendo coisa errada ali. Os policiais tinham que ter se identificado desde o início. Fica muito claro que eles estavam fazendo coisa errada, principalmente quando o policial sobrevivente tenta matar a testemunha e até Matt Murdock depois no fim do episódio. Aliás, durante o julgamento, o Matt fala que o Hector era um veterano condecorado do exército que serviu por 15 anos como CPA e que é um pilar da comunidade. Essa parte da história é inventada pra série, ela não existe nas HQs, mas ele pode ser de alguma forma um conhecido do próprio Justiceiro e quem sabe até do agente americano, já que ele tem esse passado no exército. É legal notar que o policial que tentou matar a testemunha do crime e também Matt Murdock tem uma tatuagem de uma caveira no braço. Possivelmente é um fã do
do Justiceiro, mas um fã que não entende direito o que o Frank Castle é de verdade. Isso seria muito parecido com o que aconteceu com o Lewis na primeira temporada de Justiceiro, que achava que estava seguindo os passos de Frank Castle, mas na verdade estava fazendo o oposto do que o Frank pregava. E além da caveira do Justiceiro, a tatuagem também parece ter a bandeira dos Estados Unidos na região da testa da caveira. O Matt conhece o Hector porque estava na delegacia e ouviu ele apanhando de policiais e sendo chamado de cop killer, assassino de policiais. Então o Matt decide representar o Hector pro bono, sem cobrança. Murdock ouve os batimentos cardíacos dele para saber se ele estava dizendo a verdade. Isso é igual ao que ele fez com a Karen no primeiro episódio da série da Netflix. Essa primeira aparição do Hector na série é bem parecida com a da Karen na primeira temporada de Demolidor. O Hector acaba sendo preso preventivamente na Ilha Riker, tradicional prisão do universo da Marvel em Nova York, que apareceu nas séries da Netflix. É onde o Justiceiro e o Wilson Fisk se conheceram presos na segunda temporada de Demolidor. Também é a mesma prisão que o Matt Murdock visitou na terceira temporada, quando Wilson Fisk descobriu que ele era o Demolidor, quando o Matt foi atacado por policiais e prisioneiros, e teve até a tradicional cena do corredor daquela temporada. Nas HQs é nessa ilha onde fica o Raft, a prisão para pessoas com superpoderes, que apareceu em destaque em Guerra Civil, mas no MCU mudaram a localização e colocaram o Raft no meio do oceano, no meio do nada. Aliás, o Hector também comenta que a prisão da Ilha Rikers não é nada tranquila, e ele dá a entender que estava apanhando tanto de guardas quanto de outros presos lá dentro. Isso é até uma referência ao mundo real, o momento atual da Ilha Rikers. Isso porque Rikers também é uma ilha em Nova York, no mundo real, localizada no East River, onde existe uma prisão tensa, cheia de polêmicas e histórias de tortura e violações de direitos humanos. Essa prisão está em processo de desativação atualmente, depois de diversos protestos da população de Nova York, mas ainda vai levar uns anos para os presos serem transferidos e o processo ser concluído definitivamente. A série traça diversos paralelos entre o Demolidor e o Rei do Crime. Tem cenas dos dois se arrumando em sequência, dando destaque para as vistas dos apartamentos deles. Os dois também mencionam em momentos diferentes que sentem a falta do Beck's Diner, um restaurante que fechou aparentemente. Ambos dizem que mudaram. Matt jura que não é mais o Demolidor e o Wilson Fisk também promete que não tá mais envolvido no mundo do crime. Mas claro, os dois estão mentindo para eles próprios. A gente já viu o Rei do Crime ameaçar o comissário de polícia e o Matt espancar policiais corruptos. Os dois ainda são quem sempre foram, mas eu já falo mais sobre isso. Primeiro é legal falar sobre a cena da conversa dos dois, uma cena espetacular e tensa. O café onde o Matt conversa com o Fisk no primeiro episódio é exatamente o mesmo que ele teve outra conversa tensa, mas com a Elektra no sexto episódio da segunda temporada. O Fisk fala que nunca comeu lá, mas o Matt não responde porque já esteve lá antes. Um detalhe legal é que na segunda temporada o Matthew estava sentado onde o Rei do Crime está agora. O Matt revela durante essa conversa que ele sabe sobre a Echo e o tiro que ela deu no Rei do Crime. É sempre bom lembrar que o Demolidor e a Echo tiveram um romance nas HQs, mas pela conversa do Murdock com o Fisk, aparentemente o Matt e a Maya ainda não se aproximaram nesse universo. O Demolidor sabe o que ela fez e os dois já se enfrentaram, mas eles não têm contato aparentemente. Wilson também fala nessa cena que a tragédia transforma o homem. Ele estava falando sobre a morte do Fog, claro, mas isso também é uma referência ao que o próprio Rei do Crime fez na terceira temporada para manipular o mercenário. Na ocasião, ele criou uma tragédia, ele matou a mulher que Poindexter amava para conseguir manipular ele. E o Fisk ameaça o Matt se ele voltar a ser o Demolidor. Nas HQs, quando virou prefeito, ele também jurou caçar vigilantes como o Demolidor, Homem-Aranha, Justiceiro e Luke Cage. Como eu falei mais cedo, ele chegou até a montar uma nova versão dos Thunderbolts para capturar esses vigilantes no arco do Reinado do Demônio, da época que ele era prefeito. E o Rei do Crime também diz que não teve nada a ver com a morte do Fog e com a promessa que ele tinha feito. É legal lembrar que no último episódio da terceira temporada, ele realmente prometeu não atacar o Fog e a Karen se o Matthew não entregasse a Vanessa para a polícia por ter encomendado a morte de Ray Nadim. Então os dois cumpriram as promessas que fizeram ali. O Matthew não entregou a Vanessa e o Rei do Crime aparentemente não teve nada a ver com a morte do Fog especificamente. E agora a Vanessa é a nova rainha do crime. Ela assumiu os negócios criminosos do marido, algo que ela já estava querendo desde a terceira temporada. Como eu acabei de comentar, foi ela quem mandou Poindexter matar o Ray Nadim, um agente do FBI. A Vanessa ficou cuidando do crime enquanto
enquanto Fisk vai mandar na cidade como prefeito. Ela aparece em uma reunião com alguns chefões do crime. A pintura que aparece em destaque na cena é uma pintura russa chamada Ivan the Terrible and His Son, um quadro de 1885 que mostra Ivan sofrendo pela morte do filho depois dele próprio ter atingido o filho na cabeça em um acesso de raiva. É uma pintura que representa as consequências da violência, o que pode acontecer quando você perde o controle, e casa totalmente com o tema da série. Como rainha do crime, ela também usa branco nessa cena em homenagem ao visual clássico do rei do crime. Na reunião da Vanessa com criminosos também rola uma menção à Tracksuit Mafia, da série do Gavião Arqueiro, que eram bandidos que trabalhavam pro próprio Fisk e agora trabalham pra Vanessa. Aparentemente, um desses homens nessa reunião é um novo membro da Tracksuit. Os bandidos se reúnem para falar sobre cobranças na região de Red Hook. Red Hook era a região onde ficava um cais importante que apareceu na série do Punho de Ferro e que era controlado pela Tríade. Era uma região extremamente violenta e dominada por máfias. Nessa cena, a reunião da Vanessa é interrompida pelo Fisk. Mesmo não estando mais no comando, ele ainda tem o respeito de todos que trabalham com crime na cidade. Ele aparece em um momento com uma luz redonda na cabeça, como se fosse uma auréola. Mas claro, o Fisk aparece de ponta cabeça, meio que representando que apesar de se vender como um salvador, ele é o oposto. E o relacionamento dos dois não tá na melhor fase. No primeiro episódio, o Fisk menciona um tal de Adam, dando a entender que a Vanessa traiu ele. Quem será esse tal de Adam? Eu não consigo pensar em nenhum Adam relacionado com as histórias do Demolidor. Tem dois Adams muito importantes na Marvel, um é o Adam Warlock e o outro é o Adam Brashear, que é o Marvel azul, mas eu duvido que seja um deles. Vamos ver se a gente descobre quem é o tal do Adam nos próximos episódios. E a fase do relacionamento deles está tão ruim que eles chegaram até a começar terapia de casal com a doutora Heather, a nova namorada do Demolidor. Eles ficam sentados longe um do outro para realmente mostrar a distância entre eles, como eles foram se afastando com o tempo. E eu acho que essas terapias, esse contato e essa proximidade com a nova namorada de Matt Murdock podem acabar se tornando uma maneira deles dois ameaçarem o Demolidor no futuro. Mas mais tarde eu falo sobre isso. Primeiro a gente precisa falar do prefeito Fisk. Claro, eu não preciso nem comentar que a eleição do Fisk é uma alusão claríssima, escancarada à eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, né? Acho que ficou bem claro, né? Os bonezinhos com slogan, é tudo referência à eleição de Donald Trump. E obviamente, sendo o rei do crime, mesmo depois de assumir a prefeitura de Nova York, o Wilson continua cometendo crimes. O comissário Galo ia sair da prefeitura, então o Fisk faz chantagem e ameaça revelar o filho que o policial tem fora do casamento. Aí o Galo decide ficar, mas ameaça o Fisk, dizendo que ele vai se arrepender disso. Eu acho que vai rolar um embate legal entre os dois durante a série. E vale lembrar aqui que o segurança do Norman Osborn no desenho novo do Homem-Aranha era o Jonathan Galo, um mutante das HQs que depois se torna um vigilante chamado Ricochete e se junta a um grupo chamado Slingers. Pela idade do ator, eu não acho que seja o mesmo personagem, mas é sempre bom considerar as possibilidades. Ainda mais levando em conta que o Galo tá batendo de frente com o Fisk e o prefeito quer caçar vigilantes. E o Jonathan Galo é um vigilante nas HQs. Então assim, mesmo sendo improvável, vamos deixar essa possibilidade. E a história desses primeiros episódios tem alguns saltos temporais. Depois da eleição do Fisk, provavelmente em novembro de 2025, rola um salto temporal pro Réveillon de 2025 para 2026, no começo do segundo episódio. Uma multidão aparece curtindo o Réveillon da Times Square com produtos da Pim Van Dyne, a empresa da Hope que apareceu em Quantumania. Lembrando que Quantumania cronologicamente se passa no começo de 2026, pouco depois desse Réveillon teoricamente. No discurso dele como prefeito durante a virada, o Fisk menciona o Homem-Aranha, o Justiceiro e o Demolidor. Lembrando que as pessoas não esqueceram o Homem-Aranha, só esqueceram quem é Peter Parker. E esse discurso do Fisk na Times Square é retirado diretamente das HQs, de uma página clássica de Demolidor número 596, HQ de 2016, também de quando Fisk assumiu como prefeito de Nova York. Na cena replicada das HQs, além de cartazes do musical Rogers, que apareceu em Gavião Arqueiro, o musical dos Vingadores, também tem mais uma propaganda da Pim Van Dyne em Outdoors, a empresa da Janet de Quantumania, e até uma propaganda do Harlem's Paradise. Lembrando que o Harlem's Paradise era uma boate frequentada por criminosos, que era gerenciada pela família Stokes, uma família de mafiosos e criminosos do Harlem. Mas o Luke Cage tomou posse da boate no fim da segunda temporada e agora é dono desse
estabelecimento. Então é uma propaganda da boate que o Luke Cage é dono. Entre os outdoors dessa cena também aparece uma propaganda de Pingo Doce, o refrigerante brasileiro fictício da Marvel que apareceu no Incrível Hulk do Edward Norton de 2008, que o Stan Lee bebeu no tradicional cameo dele. Nos primeiros dias como prefeito, Wilson Fisk faz algumas reuniões e toma algumas atitudes. Fisk menciona Fiorello LaGuardia, que foi prefeito de Nova York nos anos 1930 e 40, e ele diz que LaGuardia era um herói pro pai dele. LaGuardia, inclusive, era prefeito durante os eventos de Capitão América, o Primeiro Vingador, quando o Capitão América tomou o soro do super soldado. E seguindo essa linha do LaGuardia ser um herói pro pai dele, também é legal lembrar que o pai do Rei do Crime também tentou entrar pra política no passado. Wilson Fisk conseguiu realizar o sonho do pai dele agora de entrar pra política, mas é sempre legal lembrar que ele matou o próprio pai e que o objetivo dele era ser diferente do pai. Depois, indo de carro pra outra reunião, o Rei do Crime manda alguns construtores taparem um buraco na rua, querendo mostrar serviço pra população logo de cara. Claro que ele faz isso pela mídia, pra mostrar que é o cara que conserta as coisas, igual ao que dizia no slogan de campanha. Mas eu ia achar legal se em algum momento eles dessem uma explicação pra como surgiu esse buraco na rua. Podia ser um buraco proveniente de alguma batalha entre um herói e um vilão, quem sabe até o Homem-Aranha preparando o terreno pro próximo filme. Ou quem sabe até uma batalha do filme dos Thunderbolts, que também vai se passar em Nova York e mais ou menos na mesma época. O buraco ter sido causado por uma batalha entre heróis e vilões também seria algo a mais pro Fisk explorar nessa jornada dele contra vigilantes. E a gente também tem que falar da abertura nova da série. Em Demolidor Renascido rola uma versão mais sombria da música tema da Netflix, um pouco alterada, e as cenas também quase em preto e branco, com tudo aparecendo como se fossem estátuas que estavam se destruindo, ao invés do vermelho líquido tradicional, como se fosse sangue escorrendo de monumentos. Eles recriam várias imagens semelhantes com as da abertura da Netflix, mas em forma de pedra e se desfazendo. Só que em um momento a imagem do Demolidor é refeita, como se ele realmente estivesse renascendo. A primeira peça que começa a se mexer para o Demolidor se refazer na abertura é o chifre do capacete que a Karen entregou para ele. Tem um ângulo na abertura do Wilson Fisk de costas, semelhante aos ângulos em que ele aparecia na série da Netflix, quando estava admirando a pintura Rabbit in a Snowstorm. Também é semelhante à silhueta que aparece no encerramento de episódios de Gavião Arqueiro, entregando que ele ia voltar pro MCU. Em outro momento aparece um distintivo da polícia com o número 1964. Esse é exatamente o ano que o Demolidor foi criado e apareceu pela primeira vez nas HQs. As escalas da justiça também aparecem se despedaçando, assim como a placa do escritório Nelson Murdock Page, mostrando que a justiça é falha, algo que casa com o discurso do Matt no julgamento do mercenário, e também que o escritório já era, acabou. Em outro momento, o punho fechado do Rei do Crime também aparece com o anel de noivado dele com a Vanessa, e como o tema é tudo se desfazendo, parece que o casamento deles também está se desfazendo. E no fim da abertura, quando a estátua do Demolidor se refaz, ele aparece com uma iluminação vermelha ao fundo, realmente mostrando que ele está de volta. Aí, voltando para a história dos episódios, a Bibi Urich, a sobrinha do Ben Urich, aparece fazendo vários vídeos ao longo dos dois episódios. Em um deles, ela foca no fato de que o Demolidor sumiu, já que ele parou de atuar depois da morte do Fog. A Bibi Urich na série tomou o lugar do tio, que é um dos personagens mais importantes das HQs do Demolidor, mas que acabou morrendo logo na primeira temporada da série na Netflix. Ben Urich, inclusive, foi extremamente importante nas HQs da queda de Murdock também. A estação de metrô que ela filma é exatamente a mesma que aparece em Homem-Aranha de Volta ao Lar, primeiro filme que o Homem-Aranha teve quando ele voltou pra Marvel, traçando um paralelo da volta do Homem-Aranha com essa volta do Demolidor. Em outra matéria, ela aparece entrevistando pessoas sobre o Wilson Fisk durante a campanha dele. Ela chega até a se reunir com o Fisk depois da eleição. Ela aparentemente quer caçar alguma sujeira ali, ela tem uma atitude meio combativa com ele. Mas eu não sei se ela sabe que foi o próprio Wilson Fisk quem matou o tio dela, Ben Urich, com as próprias mãos na primeira temporada da série da Netflix. O Fisk até menciona que conhecia o tio dela e que ele era um bom jornalista. Vamos ver se revelam mais pra frente se ela sabe quem matou o tio ou não. Vamos ver se essa atitude combativa dela contra o Rei do Crime é por causa disso.
A maior parte da história se passa um ano depois da morte do Fogg e mesmo assim o Matt ainda carrega o folheto do funeral dele. Claramente é algo que ele não superou ainda. O letreiro que aparece avisando a passagem de tempo vai aparecendo com uma palavra de cada vez, igual aconteceu em Vingadores Ultimato, mostrando que tinham se passado 5 anos. E dá pra ver que o Matt realmente subiu na vida. Ele não mora mais no mesmo apartamento e pela vista ele saiu de Hell's Kitchen e se mudou para uma região melhor de Manhattan. Na cena dele se arrumando no começo do primeiro episódio, dá pra ouvir a apresentadora do jornal falando de fundo que estão aparecendo murais provocativos por toda a cidade. Um exemplo disso é mostrado depois, no fim do episódio, e é uma referência clara ao Mills, um dos vilões dessa temporada, que é um artista. E até o escritório do Matt Murdock mudou de região também. Da janela do escritório de Murdock e McDuffie dá pra ver a Manhattan Bridge, uma ponte famosa de Nova York que fica no East River, do outro lado da ilha de Manhattan comparado com Hell's Kitchen. E como eu já comentei meio por cima, o Murdock acaba depondo no julgamento de Ben Poindexter pela morte de Fogg e a Karen acaba aparecendo por lá também. Karen Page se mudou para São Francisco na série. Nas HQs, como eu já comentei, o Demolidor se mudou para São Francisco quando abriu uma firma com a Kirsten McDuffie. A Karen diz que lá é diferente de Nova York, mas nem tanto. Uma referência ao fato de que existem outros heróis da Marvel que moram por lá, como o Homem-Formiga e o Shang-Chi. Eu ia achar irado ver a Karen se envolvendo com esses personagens de alguma forma em produções futuras. E claro, ela dá o chifre da máscara que ela encontrou no bar da Josie pro Matt não esquecer quem ele é e quem ele precisa ser. Quando o Sherry e o Matt aparecem conversando num pier, o Murdock fica com o chifre na mão o tempo todo. Eles estavam falando sobre esse lado vigilante do Matt Murdock e o fato dele ficar com o chifre na mão mostra que ele estava começando a mudar de ideia e começando a cogitar voltar a ser o Demolidor. Aí no outro julgamento, o julgamento do Tigre Branco, um dos policiais que aparecem tem o nome de LaPointe. Esse é o nome de um artista que trabalhou em diversas HQs da Marvel, incluindo nos Novos Vingadores e no Homem-Aranha. E o próprio Hochberg, o procurador distrital de Nova York, atua como advogado de acusação no caso do Hector, o que mostra realmente a importância desse caso. A nova namorada do Demolidor apareceu, como eu comentei mais cedo, autografando o livro dela em um evento. O livro se chama Vida Sem Medo, uma referência clara ao apelido do Demolidor, que também é conhecido como o Homem Sem Medo. E duas pessoas aparecem com destaque pedindo o autógrafo dela. O primeiro, como eu já comentei, é o Mills, que pega o contato dela para fazer terapia. O outro é o Buck, o assistente do Fisk. Essa cena me dá a impressão de que o Rei do Crime ou a Vanessa podem usar o autógrafo dela, a assinatura no caso, para incriminar ela por algo no futuro na série. E foi assim também com esse contato do Buck que o Fisk começou a fazer terapia de casal com ela. Eu tô com um mau pressentimento com a Heather. Ela mal apareceu e já tá cercada por vilões. E eu tô sentindo que vai rolar uma tragédia na vida dela, infelizmente. E falando em tragédia, o Fogg sempre foi um dos pilares das histórias do Demolidor, tanto nas HQs quanto na série da Netflix. Eu tô bem curioso pra ver como vai ser a história do Demolidor sem o Fogg, mas eu também acho importante abrir o leque de possibilidades. Tem uma história de uma morte falsa do Fogg nas HQs, quando ele acaba sendo esfaqueado e o Demolidor não conseguia mais ouvir os batimentos cardíacos dele. Mas no fim ele acabou sobrevivendo e fugiu, se mudou pra longe vivendo em um programa de proteção a testemunhas. E lembrando que também introduziram o conceito de ressurreição aplicado pelo Tentáculo nas séries da Netflix, quando utilizaram essa tecnologia para ressuscitar a Elektra, o Nobu, Harold Mitchum, entre outros personagens. Então existem duas maneiras de trazer o Fogg de volta sem contar com o multiverso. Eu acho sempre interessante comentar também essas possibilidades para o futuro, mesmo que elas não se concretizem. Voltando para os detalhes, no fim do segundo episódio, o Murdock finalmente encarna o Demolidor de novo. Ele começa a seguir o policial que sobreviveu à treta com o Hector e descobre o plano dele para matar Nick Torres, a vítima que estava sendo espancada no metrô. Nessa cena de perseguição, o Murdock quase é atropelado por um táxi. Isso lembra a cena do cameo do Stan Lee no filme do Ben Affleck. Só que, claro, na cena do Stan Lee era o jovem Matt Murdock impedindo ele de ser atropelado. Essa cena também pode ser uma referência à queda de Murdock, quando o Matt Murdock acabou sendo atropelado e o carro fugiu sem prestar socorro. O Matt correu para salvar o Nick Torres e ainda espancou os policiais sem a máscara. Ele acabou entregando a identidade de novo. Tem uma série de HQs do Demolidor de quando o Matt revelou a própria identidade publicamente durante um julgamento
julgamento. E é uma história bem interessante também, foi justamente depois disso que ele se mudou para São Francisco e abriu uma firma junto com a Kirsten McDuffie. Vamos ver se vão seguir essa história na série de alguma forma no futuro. De toda forma, durante a treta com os policiais, o Murdock começa apanhando pra caramba e 2 gotas do sangue dele caem no chão. Essas gotas também representam provavelmente a abertura original da Netflix e a natureza violenta do personagem. São essas gotas que fazem Matt Murdock voltar a ser o Demolidor. Os policiais estavam dispostos a executar um advogado famoso de Nova York e que, além de tudo, é uma pessoa com deficiência visual a sangue frio. Esse é o nível do tanto que eles são extremistas, corruptos e não estão nem aí pro que é certo e errado. E enquanto o Matt estava espancando eles, dá pra ver no olhar dele que ele tá louco de fúria. O olhar dele nessa cena até lembra o olhar do mercenário na sequência da morte do Fogg no primeiro episódio. E lembrando que nas HQs da queda de Murdock, que em inglês tem o mesmo nome da série, o Demolidor acabou espancando policiais brutalmente em 2 ocasiões. Então essa cena também parece uma referência a esses quadrinhos. E eu mencionei bastante a queda de Murdock nesse vídeo. Se você quiser relembrar ou conhecer a melhor história do Demolidor de todos os tempos das HQs em detalhes, eu expliquei tudo nesse vídeo que tá aparecendo agora na tela. É só clicar e conferir. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.